Eu queria pedir uma gentileza, se houver um lugar vazio do seu lado, que você levantasse sua mão para facilitar. Os introdutores podem nos ajudar encontrando lugar para... Ok, que bom. Olha, tem 2 lugares bem aqui na frente, ó, 2, bem aqui. Se você está com uma companhia, bem aqui tem. Ok. Nós terminamos esta semana uma semana intensa durante o período do Carnaval, com a presença do pastor Rafael Oliveira, que veio do Rio para estar conosco. E aqueles que não puderam vir porque estavam viajando ou coisa parecida, acabaram perdendo, porque foi uma semana muito intensa para nós, uma semana muito abençoada. E estamos marcando para junho um próximo encontro com a vinda do pastor, que vai estar conosco mais uma vez. Muito bem, gente, estou muito desejoso de repartir a palavra desta noite e queria muito que você se concentrasse na reflexão da palavra. Olha, ainda tem muito lugar aqui, não tem nenhuma necessidade de você estar em pé. Olha, só aqui eu estou vendo 2 lugares aqui, 2 lugares ali, 2 lugares ali, para você se sentar com sua companhia. Agora, quero te pedir uma coisa. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: preciso me concentrar agora. Os embaixadores do rei que aqui vieram esta noite, vieram com uma finalidade: receber a palavra do rei, receber instrução. A igreja se reúne por 2 motivos muito claros. Primeiro, a igreja se reúne para adorar o rei. E segundo, receber a palavra do rei como estratégia para a sua caminhada. Quando você chega aqui no domingo, tenha certeza de uma coisa: durante a semana eu trabalhei ativamente para este encontro, para o encontro de domingo de manhã e para o encontro de quarta-feira. São 3 encontros que nós temos aqui na igreja, que eu tenho me dedicado a eles para trazer a melhor fonte de informação e a maior riqueza da palavra, para que você tenha uma mentalidade madura e, como um cristão maduro, você possa lograr êxito na sua jornada. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos a mesa eucarística, onde vamos comungar com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Será um encontro de celebração com a presença do Rei, a presença real do Rei entre nós. Mas aos embaixadores quero compartilhar da palavra da fé essa noite. Quero animá-lo a compreender a vontade do Rei para a vida dos embaixadores que aqui estão. Obrigado pelo incentivo. Por favor, querido. Você é um filho de Deus. Precisa se mover como um, pensar como um e sentir como um filho do Rei. Você tem dono. Sua vida foi comprada pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Você não é fruto de uma manifestação espontânea da natureza. Cada dia teu foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Você não é resultado de uma tempestade emocional do Eterno. É mais do que o resultado da vontade de duas pessoas. Você é muito mais que o resultado de uma copulação, de uma relação sexual. Você veio à vida para produzir libertação em alguma área da vida. Você não é um acidente de percurso. Você é fruto de uma decisão responsável de um Deus que te amou e projetou sobre sua vida o maior sucesso deste planeta. A vida tentará provar o contrário. Aqueles que se levantam para se opor ao propósito de Deus para a tua vida, vai tentar frustrar a tua caminhada. Portanto, você precisa ter muito claro dentro de você por que você nasceu, para onde você está indo, que contribuição é essa que você precisa trazer para este planeta. Até que eu tivesse clareza na minha vocação para a vida, eu cometi muitos erros, mas eu precisei entender quem eu era. E o que me ajudou a entender quem eu era foi o ambiente onde eu transitei. Os ambientes são reveladores. Os ambientes onde nós vivemos, estamos e nos movimentamos, eles revelam quem nós somos. Declaram de verdade nossa natureza, nossa real natureza, nosso verdadeiro eu. Eu estou com minha Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel. Queria pedir que, se você tem uma e deseja nos acompanhar, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Versículo 37. Eu quero começar com essa história. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Imagina que nós estamos fazendo uma leitura muito breve e pontual de um episódio muito maior. Na verdade, nós estamos no meio de uma guerra, onde a nação da Filistia era, naquele momento da história, o pior pesadelo da nação de Israel. Os filisteus haviam contratado uma máquina de guerra, uma máquina mortífera chamada Golias. E Davi está diante do ambiente mais intimidador da nação de Israel. Davi está diante da maior opressão da nação. Todavia, aquele ambiente de guerra será o ambiente revelador da natureza de Davi. Eu quero dizer para você que você não precisa ter medo das guerras que se levantam na sua vida, porque a natureza que você em Deus foi gerado é uma natureza própria de ganhar vantagens no meio das desvantagens. A natureza de Cristo, a natureza resiliente,
do ressurreto está em você, e você se tornou uma pessoa propícia para obter vantagens onde a maioria das pessoas estão tendo desvantagens por causa do seu medo, do seu pavor, do seu apavoramento. Você tem a natureza do vencedor dentro de você. O seu DNA é o DNA de um vencedor. Portanto, as guerras vão revelar a tua vitória. As guerras não vão declarar tua derrota e nem vão anunciar o teu sepultamento. As guerras que nós formos inseridos dentro dela são guerras providenciadas por Deus para manifestar as nossas vitórias. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos comportar como criaturas desorientadas, desbussoladas no meio do ambiente da nossa maior promoção. Davi entra dentro daquela guerra como o maior ambiente da sua promoção. Tenho dito que Davi entra naquela guerra no anonimato e sai de lá com seu nome no topo da montanha. Uma guerra o tirou do bastidor, uma guerra o promoveu. Ele sai de um emprego de entregador de pizza, como disse Rafael semana passada, para um lugar garantido no trono de Israel. Um problema pode trazer extrema promoção para a sua vida. Então não fuja deles, ok? Muito bem. Estão começando a se animar, não é? Eu quero falar sobre 5 ambientes que me revelam. 5 ambientes que vão declarar a minha natureza, vão mostrar quem eu realmente sou. Porque na verdade nem sempre eu sou aquilo que eu digo para os outros que sou. Nem sempre eu sou aquilo que eu tento provar para os outros que eu sou. Na verdade, os ambientes vão revelar exatamente quem eu sou. Talvez você tenha ouvido alguém dizer assim: fulano era tão humildezinho, bastou ser promovido para mostrar-se uma outra pessoa. Na verdade, no meu ponto de vista, um pouco de recurso e um pouco de condições não muda as pessoas. Na verdade, eles revelam a natureza intrínseca do ser. É que nunca teve oportunidade de ser, por isso não é. Mas quando tiver a oportunidade, vai se manifestar. Quem estava dentro do armário vai sair. É engraçado que os ambientes são extremamente reveladores. Antes de entrar objetivamente na mensagem, eu me lembro de um dia, há poucos anos atrás, talvez 2 anos atrás, minha esposa estava viajando, ela estava assistindo sua mãe que estava enferma, e eu estava aqui na cidade com meus filhos, e um domingo, pouco antes de começar o culto, eu saía da minha casa, eu moro lá no Araçagi, e vinha ali pela Holandeses, mas bem no olho d'água, naquela rotatória, eu vinha com minha mente ocupada sobre as coisas que nós íamos tratar aqui neste culto. E quando eu entrei na rotatória, alguém buzinou, e eu pensei: meu Deus, eu dei uma fechada em alguém sem perceber. Puxa, eu estava distraído. Aí, quando eu saí da rotatória, eu encostei um pouco mais o carro, diminui a marcha, e logo o carro que havia buzinado emparelhou ao lado do meu. E eu virei a minha mão para pedir desculpas. No que eu virei a mão para pedir desculpas, eu estava no meu carro, e ele era mais alto, era uma caminhonete, e as pessoas que estavam no carrinho mais baixo, então eu olhava de cima para baixo, e eu vi 2 jovenzinhas. Elas olharam para mim e sorriram. E eu pensei comigo: a paz do Senhor.
E continuei. E o carro acompanhava a jornada, mas na frente o carro apertou o acelerador e embarulhou novamente. Eu estava no trânsito, minha esposa não estava do meu lado, eu não tinha amigos do meu lado, eu estava só, mas a minha natureza estava presente ali naquele momento. E logo buzinou de novo, que eu olhei, umazinha pegou um papelzinho como se quisesse me dar um telefone e fez assim para mim. Eu olhei, eram duas mocinhas adolescentes. Eu olhei pelo retrovisor para as marcas das minhas rugas, para o meu cabelo branco, e eu entendi o que estava acontecendo. Naquele momento, minha natureza pensou numa história. Gente, como é que eu vou contar isso? Olha, sem preconceitos, tudo bem? Só pelo simples fato do conto. Eu estava ouvindo uma história assim, que um senhor, tipo 85 anos de idade, estava num shopping center, encontra-se com um amigo de infância, e os dois começam a conversar, e o outro lhe pergunta: rapaz, você se separou, está divorciado? Ele disse: rapaz, eu não aguentava mais aquela coroa, né? Era muita doença. A conversa dela era sempre aquele Zordil, trouxe Zordil, trouxe o... Eu estou para cima, né, rapaz? E eu me casei de novo. Ele disse: mas já, rapaz, uma mocinha de 18 anos, eu me casei com uma moça de 18 anos. Rapaz, mas tu está com 85. Eu falei: meu filho, mas eu estou em cima. Inclusive ela está aqui no shopping fazendo compra. Como foi isso? Eu disse: rapaz, amor à primeira vista. Eu entrei, aquela minha Mercedes esportiva, eu entrei no estacionamento do shopping, ela estava na porta do shopping. Quando ela olhou, foi amor à primeira vista. Ela me amou profundamente. Aí, aquela paixão toda, eu disse: meu Deus, eu estou bem demais. Como uma mocinha dessa se apaixona por mim? E ele disse: ela está aqui no mesmo andar que nós. Daqui a pouco uma jovenzinha, parecendo bisneta dela, levanta a voz e diz: bebê, 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 por favor, bebê. Aí ele disse: é aquela jovenzinha ali. Rapaz, mas tem idade de ser tua bisneta. Ele disse: sim, mas o amor é assim, o amor não tem barreira, não tem fronteira, não tem nada. Ela me amou. E ela ainda te chama de bebê? Ele disse: me chama de bebê. É que bebê é uma sigla que nós temos. Toda vez que ela precisa do cartão de crédito do Banco do Brasil, ela indica: bebê, bebê, bebê. Desculpe, não é uma piadinha, é só para justificar o que eu vou te falar, né? Meu irmão, aquelas mocinhas estavam enganadas. Eu não sou um velho milionário. Eu não estava interessado em Moá com essa cara. Duas jovenzinhas adolescentes, elas queriam, era o bebê, não era eu. Logo minha natureza se manifestou no trânsito. Trânsito é um ambiente que nos revela de uma maneira tão... eu estava andando com uma pessoa e eu estava dizendo: minha semelhança com o DNA do meu pai é muito forte. Uma tempestade. Então, eu quando estou dirigindo e levo uma fechada, se eu deixar, aquele DNA do meu pai incorpora. E eu fico furioso. Mas eu não tenho deixado. Olha, o espírito é regenerado, a alma restaurada, mas a carne tem que ser disciplinada, ela tem que estar sob disciplina constante. Paulo, nós lemos essa semana passada, Paulo diz: a ninguém vos deis conhecer na carne, porque meu filho, não me conheça na carne, você não me reconhece. Igual aí, santinho. Então esta carne tem que estar sob forte controle e disciplina. Se não for assim, eu dizia para o meu amigo, no trânsito, eu antigamente economizava dedos.
E numa fechada, eu era extremamente econômico nos meus dedos e mostrava um. Quando eu descobri que isso gera uma contenda monstruosa, e isto é obra da carne, eu passei a não economizá-los mais. E você sabe o que aconteceu? O ambiente se sujeitou ao meu comando. Eu levanto 5 dedos de uma vez só e digo: seja abençoado em nome de Jesus. Ele vai em paz e eu fico em paz. Você precisa andar de conformidade com sua natureza. Não tenha medo dos ambientes, os ambientes vão te revelar. Exatamente como você é, vai acontecer no meio dos teus ambientes. Por exemplo, o ambiente dos problemas. Primeiro ambiente. O ambiente dos problemas. Se você é um solucionador de problemas, ou se você tem que pagar pessoas para resolver problemas, você vai se deparar no meio de um. O problema que Davi está enfrentando é um problema de um ataque de 40 dias constantes de um filisteu que de manhã, de tarde e à noite, eu tenho dito que são 3 comprimidos diários. De manhã cedo ao acordar, e eu estava ouvindo o Rafael falar sobre este assunto, achei engraçado, ele diz assim: de manhã, para que eles não conseguissem viver bem o dia, à tarde para que eles não se esquecessem, e à noite para que eles não dormissem. Então 40 dias de tormenta, 40 dias de tempestade, aquele filisteu se levantava, aquela máquina de guerra, e para intimidar aqueles que tinham uma aliança com Deus, então aquele filisteu dizia: vocês são filhos, servos de Saul, e eu sou o campeão dos filisteus. Na verdade, Golias estava estabelecendo a forma de um paradigma. Ele estava assumindo o controle emocional dos filisteus. Ele estava ganhando terreno nas emoções dos filisteus, que se acovardavam diante da pressão. Todo filisteu que estava ali naquela guerra tinha seu prepúcio circuncidado, e todo judeu que estava ali, todo israelita, tinha uma aliança com Deus, mas a aliança não conseguia prevalecer por causa da intimidação, pelo estado emocional que eles se encontravam. Daí, quando Davi assume aquela arena, ele vai revelar a natureza de matar leão e de matar urso no bastidor. Querido, as nossas vitórias, as nossas grandes vitórias, são resultados de pequenas vitórias que vão se acumulando na nossa vida. Se você tem a natureza de um vitorioso, se você começa resolvendo problemas pequenos, haverá um momento que um problema grande não terá muita diferença para você, porque você estará treinado em estabelecer suas vitórias. Agora, se começa a aparecer problema e você começa a fugir, se você não se manifesta para resolvê-los, você será um eterno fugitivo na sua vida. Quando Davi entra naquela arena e novamente ele vem para uma das 3 tentativas diárias de intimidar Davi, Davi se reposiciona baseado na sua natureza, que era a natureza de um filho de Deus. Ele se levanta ao ouvir o filisteu dizendo: vocês são servos de Saul e eu sou o campeão dos filisteus. Davi pensa: tem alguma coisa errada nessa história, alguma coisa está sendo mal contada nessa história. Eu quero dizer para você que nem sempre os problemas estão dizendo a verdade sobre sua natureza. Há problemas que estão mentindo para nós, nos encurralando, nos acovardando, porque não estão revelando quem nós somos de verdade. Logo Davi vai se reposicionar na arena e vai dizer: você não é campeão dos filisteus, você é um incircunciso filisteu, ou seja, você não tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus sou eu tenho compromisso com Deus, e o meu Deus se manifestará no meio desta guerra. Você não tem compromisso com Deus, e tem mais, você é o incircunciso filisteu, e eu não sou servo de Saul, eu sou servo do Deus Altíssimo. Meu irmão,
quando Davi se reposiciona, quando ele se reconstrói cognitivamente, quando ele assume aquela arena e não deixa a arena entrar dentro dele, o que ele está fazendo é deixando sua natureza de matador de urso, de leão, dominar a arena onde está o Golias. Queridos, problemas existem para te promover. O ano passado você ouviu isso trocentas vezes na sua vida. Você nunca mais pode se esquecer disso. Essa será uma das grandes chaves para o teu sucesso, para a tua vitória. Você nasceu para resolver problemas. Você nasceu para ser promovido, para alcançar o êxito quando os problemas aparecerem. Você é um solucionador de problemas. Essa é a sua natureza. Segunda coisa, nós nos deixamos revelar no ambiente dos amigos. Os amigos, eles têm declarações exatas de quem nós somos. Se você tem dúvida de quem você é, pergunte aos seus amigos, aqueles que não mentem para te agradar. Eles sabem exatamente, você não consegue enganá-los durante muito tempo. Você engana as pessoas durante um tempo, mas os amigos, você se mostra, você conta segredo para eles, e logo os amigos vão dizer quem você é. Se você é um vencedor, eles ratificarão isto, mas se você é um derrotado, eles sabem exatamente quem você é, porque nós não conseguimos nos esconder. Ai, Jesus. Quer saber como um homem é? Pergunte a seus filhos. Se eles não forem intimidados pelos seus músculos, pelo seu cartão de crédito, pela mesada, eles vão dizer quem você é. Você não é aquilo que você me mostra que você é. Você é exatamente aquilo que seus filhos estão dizendo que você é. Portanto, passe a ouvi-los um pouco mais. Deixe um pouco mais livre, para que ele possa dizer exatamente aquilo que você se manifesta em casa. Sabe, na rua a gente assume um papel, mas dentro de casa o teatro acaba, as máscaras caem e nós nos deixamos conhecer exatamente como nós somos. Oh, Jesus. O ambiente da liberdade, o ambiente da graça, o ambiente da rua, ele é o ambiente revelador para nós. Alguém me dizia, uma certa ocasião, bispo, você não está pregando uma graça barata que todo mundo pode fazer o que quiser fazer? E eu dizia, tentava explicar à pessoa que o ambiente da graça é um ambiente revelador. A graça, ela não tem o sotaque do legalismo. A graça vai mostrar a você e aos outros quem você de verdade é. Se você é sujo, vai se sujar mais ainda. Mas se é limpo, vai se limpar mais ainda. A graça revela quem eu sou. Se eu sou aquilo que eu sou, eu não tenho medo da liberdade, porque eu sou o que sou quando sou livre. Você é quem você é quando você tem chance de ser ou de não ser. Ali você é. Você não é quando o ambiente está minado e você morre de medo que te flagrem. Você é quando não há uma lei impedindo que você seja. Vou fazer uma pergunta difícil. Mas se a lei da poligamia fosse uma lei vigente no nosso país, quantas mulheres você teria? Lembra que a resposta está diretamente ao número de sogras que você também teria. Não, nenhum problema, filho, nenhum problema. Você é, na rua, o que a sua natureza diz que você é. É como você se manifesta quando ninguém está vendo. A liberdade
é a maior referência da manifestação da nossa natureza. Há pessoas que só não são porque tem uma lei impedindo, ou lei da igreja, ou lei da família, ou lei do país, mas que não faz porque não tem coragem. Ai meu Deus, como é que eu vou falar isso também? Bom, eu sou um estudioso do comportamento e da mentalidade humana. Eu amo estudar comportamento. Eu não sou um juiz do comportamento alheio. Eu analiso o comportamento alheio. Para mim é muito rico o comportamento do homem. Ele diz coisas interessantíssimas. E quando eu olho para o comportamento de um homem, eu fico pensando que ele se comportará exatamente quando todos os parâmetros são arrancados, quando ele está na Babilônia, quando ele não tem o compromisso de representar sua bandeira. Eu, quando estudei a mente de Daniel aqui na igreja, eu pensava no sucesso deste homem, que é um príncipe em Israel, mas vai entrar como um exilado. Pior do que isso, vai entrar numa leva de escravos dentro da Babilônia. E a primeira atitude de Daniel dentro da Babilônia, olha, ele sai um príncipe e vai entrar como um... me ajudem, por favor. Escravo. De novo, para dar um efeito mais... Ele sai como um príncipe da nação de Israel. Ele vai conduzido pela ordem de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para entrar dentro da Babilônia como um... Mas sua mente é a mente de um príncipe. Então ele vai levar sua mentalidade de príncipe, a sua natureza de principado, vai entrar dentro da Babilônia. Aí eles vão tentar babilonizar Daniel. É assim, a influência do meio sobre o nosso comportamento, a babilonização. Eles oferecem um banquete e Daniel toma uma decisão. Na maioria das vezes que eu ouvi análise desse texto, os meus companheiros de trabalho analisaram como um jejum espiritual para se preparar para a jornada da Babilônia. Eu faço uma leitura um pouco diferente. Não acho que Daniel fez um jejum espiritual para seu êxito dentro da Babilônia. O que Daniel faz é dar uma contrapartida à tentativa da Babilônia de entrar dentro dele. Na verdade, era um não pela babilonização. E o que isso significa? Que a cultura da Babilônia não entra na mentalidade de Daniel. O meio vai revelar quem ele é, e ele exerce governo sobre a Babilônia. E quando estudei esse ponto, eu disse para você, Daniel governa sobre a Babilônia, um escravo que se torna rei dentro da Babilônia. É claro que Nabucodonosor não foi extinto, Assuero depois lá no mundo persa também não foi arrancado, mas Daniel está entre os governantes, governando sobre aquela nação. Ele sai príncipe, entra na condição de escravo, mas sua mentalidade vai revelar sua natureza. Ele ultrapassa 2 dinastias porque decide caminhar com a natureza de um príncipe dentro dele. Ele não se deixa babilonizar. Todo Israel perde sua identidade no mundo babilônico e decidem não mais se chamar filhos de Israel. Lá na Babilônia eles são chamados de filhos do exílio, filhos do desterro, filhos da Babilônia, filhos sei lá do que, mas não eram filhos de Israel. Eles se desconectaram da sua essência e da sua verdadeira natureza de homens e mulheres que estavam aliançados com Deus. Eles se desplugam, se revoltam na Babilônia. Todavia, a natureza de Daniel dominou os espaços da Babilônia. Você não tem que mudar porque está num lugar adverso. A adversidade vai revelar quem você é. E se você é um vencedor, a adversidade vai declarar isso em alto e bom som. Você é um vencedor no meio das adversidades.
Muito bem. Outro ambiente perigoso é o ambiente da escassez. Nós somos quando temos o que somos, quando temos tudo, mas também somos quando não temos nada. O ambiente da escassez vai revelar a prostituição da nossa natureza, porque há pessoas, quando começa a faltar as coisas, elas se transformam na imagem de suas necessidades. Elas e suas necessidades têm uma relação íntima, profunda. Você não é o que suas necessidades estão declarando, você é muito maior do que as necessidades que você tem. Você não pode botar na sua cabeça, no seu coração, deixar isso escorrer para dentro do seu espírito, de que você é um homem que nasceu para a sobrevivência. A sua vida tem mais sentido do que a sobrevivência. Você nasceu para prosperar e produzir livramento sobre a face da terra. Não pode se contentar com a sobrevivência. Há pessoas que estão articulando seus planos, elas estão se esforçando só pela sobrevivência. Querido, se é para viver neste planeta, por que viver pela sobrevivência? Você é maior do que as necessidades que você tem. Não precisa se render às necessidades, porque você é maior do que a necessidade emocional, física, sexual, biológica. Você é muito maior do que tudo isso. Experimente se conservar íntegro no chamado de Deus para a sua vida, que tudo mais vai se render aos teus pés. Pelo amor de Deus, não prostitua seu chamado, não prostitua a sua vocação, mantenha-se íntegro. A escassez arranca a nobreza das pessoas. Quando elas cedem às pressões, sua nobreza é arrancada por causa da escassez. Portanto, pelo amor de Deus, a escassez pode estar presente, mas não deixe de ser nobre só porque o ambiente é escasso, só porque a tua vitória ainda não apareceu no mundo dos humanos, porque a decisão já foi tomada por Deus para fazer de você uma mulher mais do que vencedora, um homem mais do que vencedor. Está no Cristo o maior exemplo de um homem que a pressão das circunstâncias não arrancou dele a natureza do seu chamado. Tenho falado muito sobre a experiência do deserto, e ambientes de escassez como o ambiente do deserto. Esse deserto vai revelar, vai declarar e anunciar quem você é. Me lembro de quando Jesus está no deserto com fome, 40 dias sem comer. Alguém já ficou 4 dias sem comer aqui? Ninguém? 4 dias? Não? Jesus ficou 40, ok, obrigado. Jesus ficou 40 dias. Não, muitos são os motivos que nos fazem não comer, não é? Não nos alimentar. Às vezes uma decisão, uma escolha, botar a sua carne no seu devido lugar, enfim, temos nossos motivos. Jesus ficou 40 dias, ele tinha uma necessidade intensa de comer. 40 dias. Quando seu adversário aparece para ele no ambiente da sua escassez, lhe diz: tu não és filho de Deus? Então transforme essas pedras em pães. Mostra a natureza de filho de Deus. Jesus vai revelar a natureza de um filho de Deus. A natureza de um filho de Deus não prostitui a sua verdadeira natureza por causa da necessidade. Ele diz: um homem não vive só de pão. Quer dizer, um homem também vive, mas não só vive. Você tem necessidades. Isso a gente não é idiota. Claro que tem. Obrigado por vocês concordarem comigo. Vocês não falam nada, eles logo... Eu gosto muito desse texto. Quando Jesus diz: não, um homem não vive só de pão, vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Há uma palavra que saiu dos lábios de Deus para a tua vida. Essa é a sua vocação. Esse é seu vocatio.
Essa é a voz, a palavra que saiu da boca de Deus para governar a sua vida. Você nasceu para cumprir um fim. E o meio não pode contaminar você. Se você é um professor e não te der uma sala de aula, faça uns banquinhos de madeira e coloca debaixo de uma mangueira. Logo a sua escola vai surgir. Posso ouvir mais um balido? Do lado. O balido de uma ovelha é amém. Amém. A minha natureza era pregar. Para mim estava claro isso. E um dia eu chamei o meu pastor e disse: pastor, eu queria começar uma igreja lá na região onde moram meus avós. O senhor pode me liberar para começar esta igreja no domingo? Domingo de jeito nenhum, tu vai ficar lustrando o banco aí, tu não pode não. Eu quero gente para assistir o culto, se tu vai para lá eu perco um. Jesus do céu, mas eu ouvi. Ele diz: faça no seu dia de folga, diga: eu sou aquilo que sou no meu dia de folga. O que você faz no dia de folga? Eu durmo, tu és um dorminhoco. No meu dia de folga, bispo, eu aproveito para fazer aquilo que eu tenho vontade. Andar de prancha. Tu és um surfista, está na profissão errada. Papai está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz: faça na sua folga. Eu disse: oh meu Deus, eu não tinha um tempo, agora encontrei minha folga. Você não sabe o que eu fazia. Chamava minha avó, a funcionária dela, o vizinho da frente, e comecei a pegar as cadeiras da sala da minha avó e comecei a pregar. E começou a crescer. Só que a pressão era grande, ele me arrancou até a folga. E aquela gente foi para outra igreja. Um dia me tiraram o templo. E eu pensava: a igreja não é um templo, a igreja são pessoas. Aí me arrumaram uma mangueira que dá mangueira. Se tu quiser pode reunir aqui. Era tudo que eu queria. Eu fui para debaixo de uma mangueira. Meu irmão, quando chovia, e chovia, o meu sapato fazia assim, ok? Era meia, cueca, camiseta, tudo molhado, encharcado, mas eu estava lá. Resultado desta mangueira: hoje eu tenho contabilizado mais de 40 mil pessoas, fruto do meu ministério, espalhado nesse país, mais de 40 mil pessoas. Imagina você, se eu voltasse para casa chorando porque me deram uma mangueira. Meu irmão, se te derem uma mangueira, faça dessa mangueira sua escola. Sua vocação é professorar? Professore. Para de dar desculpa que tem uma goteira, troque a telha, vá para debaixo da mangueira, faça qualquer coisa, mas atue na sua vocação. O entusiasmo que você faz, aquilo que você nasceu para fazer, é seu diferencial. As pessoas amam as pessoas que fazem aquilo que nasceram para fazer. Nós vibramos com elas, porque a nossa natureza, ela é essencialmente libertadora. As pessoas gostam de pessoas que fazem o que nasceram para fazer. A gente vibra com os lances, ou vibrava com os lances do Guga. Guga, quando tinha folga, sabe o que ele fazia? Jogava tênis. Ai meu Deus, como é que eu vou falar isso de novo?
Eu vou tentar conceituar hobby. Hobby é aquilo que nós nascemos para fazer, mas não temos coragem de fazer, e arrumamos uma vaga na nossa agenda para fazer aquilo que a gente nasceu para fazer e não tem coragem de fazer. Hobby. Arrume um hobby. Você faz aquilo bem, mas não tem coragem de enfrentar as resistências, a vaia, a censura. Aí você muda a rotina, muda o roteiro, porque você tem medo da censura dos outros. Aí você nunca será você. Você será aquilo que o mercado impõe a você. Um péssimo médico, um péssimo advogado, um péssimo pai, um péssimo pastor. Ou, pelo amor de Deus, não viva pelo vil metal, não viva pelas necessidades, viva pela sua vocação, porque tudo isso, até mecânico, pedreiro, os empregos técnicos, eles são tão mais valorosos do que os de primeira linha, que não fazem nada, que não são capazes de dar o seu melhor, porque não faz parte da natureza delas. Pelo amor de Deus, dê uma chance para você mesmo e deixa o ambiente mostrar quem você é. Não se intimide, não se acovarde. Meu último ponto. Oh, Jesus, por que a gente tem que estar com o Cronos agarrando e dominando o comportamento da gente, né? Outra coisa, e agora eu termino apontando meu argumento para a mesa. Diga comigo: a mesa é um ambiente de extrema revelação. Pergunto a você: por que é que grandes contas estão sendo fechadas, grandes contratos estão sendo fechados na mesa de um restaurante? Por que é que quando as pessoas vão negociar, escolhem um restaurante para fazer isto? Porque a mesa nos revela. Você pode imaginar que não, que estão ali para uma confraternização, mas a mesa revela a nossa natureza. Eu não vou dar essa dica para você não, que você vai ficar estudando o comportamento das pessoas, né? Mas não tem como não falar. Imagine você vai fechar negócio com uma pessoa e vamos à mesa, e a pessoa coloca seu prato, pega o feijão de lá, o arroz de cá, a carne da acolá e a salada daqui, faz assim, ó. Movimenta a comida quem movimenta uma massa para rebocar uma casa. Você já sabe com quem você está comendo. É um embrulho só. Vão fugir de você. Por que Salomão diz assim: na mesa, diante do rei, uma faca na garganta? Coloca, Deus do céu, coloca uma faca na garganta quando você está sentado na mesa com o rei. Ou seja, controle-se, se posicione, tenha cuidado, porque o rei vai descobrir quem você é. Porque se você é um egoísta, a mesa vai mostrar você. Quando você começar a trazer todo o prato para você, significa para mim tudo, para eles nada. Eu estou falando de comportamento, estou falando de uma relação de neurocomportamento. Quando você começar a espalhar a sua equipe no prato, logo vão saber que bom chefe de equipe você é. Quando você olhar para a mesa, e aqui me lembro de um cara que revelou sua natureza na mesa.
ele tinha um prato com 2 pedaços de carne, um bem grande, com uma aparência excelente, ao ponto, e uma outra carne magra, parecia do churrasco de manhã, naquele jantar. Estava seco, esturricado. Aí o amigo gentil disse: por favor, pode se servir primeiro. E o amigo olhava para ele, com cortesia, disse: não, sirva-se você primeiro. Ele disse: rapaz, por favor, fique à vontade. E numa hora dessa, um deles disse: bom, vai esfriar. Pegou o melhor pedaço e colocou no seu prato. E o outro amigo, enfurecido, disse: cara, você deixou o pior pedaço para mim? O que ele revelou? Na sua generosidade, que o que ele queria era o melhor pedaço. A mesa mostra quem você é, diz exatamente quem você é, por causa do comportamento que você tem na mesa. Eu tive um companheiro de trabalho que pensa num cara inteligente. Bicho, o cara era uma estupidez, era um estrategista de primeira linha, mas esse cara tinha uma dificuldade enorme de encontrar um espaço no campo de trabalho. E toda vez que nós íamos comer, eu dizia: eu não quero esse cara nunca na minha equipe. Esse cara começava a comer, e ele comia com tanta angústia, com tanta violência. Você tem uma ideia? Ai meu Deus, se eu falar isso vão descobrir quem é. Lá, lari, 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 lará. Ele quebrava todos os dentes da área da mastigação, com tanta violência, com tanta ansiedade, com medo da comida ir embora. Quem governava a vida dele era a ansiedade. Ele comia com tanta fúria que a comida caía da boca, e ele falava, era assim, bicho, garfo aqui assim, e faca aqui, ó. Parecia um guerreiro no meio da luta, e a comida, a gente ficava assim assustado com aquilo. Cuidado, porque a mesa vai te revelar, vai revelar tua nobreza e tua loucura. Foi assim. Aos pés da cruz tinham 3 Marias, lembram? 3 Marias. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, mulher de Cleopas, ou de Clopas. Esta Maria era irmã de Maria, mãe de Jesus. Logo, Clopas era um meio-tio de Jesus. Viu o menino crescer, viu o menino se tornar um rapazinho. Ele estava lá na festa dos 12 anos de idade do menino. Ele estava durante todo o período de amadurecimento de Jesus. E aos 33 anos, Clopas sabia exatamente quem era Jesus. Só que quando Jesus morre, Clopas é tomado por um desgosto. Ele não se lembrava, nas palavras do mestre, que ressuscitaria ao 3º dia. Que assim, gente, a pressão às vezes é tão grande que a gente se esquece da promessa. Você tem uma promessa de Deus? Levanta a sua mão bem alto. A pressão faz a gente se perder da promessa. E Clopas, que viu Jesus crescer, andou com ele, viu seus milagres, era tio dele, aparentado dele, caminhava com ele. Um dia, depois da morte de Jesus, Clopas morava na região de Emaús. Sabe aqueles 2 que caminhavam no caminho de Emaús? Um deles era Clopas, tio de Jesus, e um outro que a Bíblia não menciona o nome. Lá iam os 2, fazendo o quê? Revelando sua tristeza, sua angústia, sua decepção, sua frustração pela morte do mestre. De repente, quem aparece no cenário? Jesus. Se aproxima deles no meio da estrada. E o transeunte
entra na conversa e pergunta: por que vocês estão tão tristes? A aparência de vocês é de extrema tristeza. Ele diz: rapaz, tu é doido, tu não sabe o que aconteceu, tu vem de onde? De onde tu é? Para onde tu vai? Não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, rapaz. Mataram Jesus de Nazaré. Tão bonzinho que era. Nosso mestre, por coincidência, eu sou o tio dele, aparentado, mataram tão jovenzinho, 33 anos. Tu não sabe disso, rapaz, tu endoidou? Jesus continua a conversa. Quando chega perto da cidade, Jesus ia como quem ia seguir caminho, e Clopas dá uma ideia. Diz: tu não queres entrar na cidade? Já se faz tarde. A estrada é perigosa, embora estivesse sobre a força da Pax Romana, mas as estradas eram perigosas à noite. E Jesus aceita o convite, e para onde Jesus vai? Para a casa deles. E o que eles fazem? Preparam uma mesa. Ah, meu irmão, naquela mesa há um pão. Eles vão tomar a ceia costumeira. Não era uma grande celebração. Os três estavam naquela mesa, e a mesa vai revelar a sua natureza. O texto bíblico diz que Jesus tomou o pão que estava sobre aquela mesa. E partiu o pão. No que ele parte o pão, o texto bíblico diz que os olhos deles se abriram. A mesa revelou a verdade. Quando o pão foi partido, seus olhos se abriram. Um virou para o outro, que virou para o transeunte, e o viajante já não estava mais ali. Havia se retirado do ambiente. Um olha para o outro apavorado e diz: era ele. A mesa nos revelou que ele está conosco, esteve aqui conosco. A mesa não o ocultou, pelo contrário, foi no partir do pão que nós tivemos a revelação de que nós não estamos sozinhos. Parece que as memórias foram reavivadas. Eles ainda se lembravam daquelas palavras de Jesus um pouco antes de ir embora: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aquela mesa revelou a natureza do coração, que Jesus estava ali. Esta mesa é uma mesa de revelação. Esta mesa não é uma mesa da exclusão, esta é a mesa da comunhão. É a mesa que revela a sua natureza, disse Jesus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Imagine você que eu tenho uma boa porção de carboidrato aqui, ok? Quando eu me alimento desse carboidrato, o que ele vai revelar no meu corpo? Sugar, gordura. Daquilo que você se alimenta, você vive. Só que Jesus diz o seguinte: que você precisa e deve se alimentar dele. Quem é o Cristo? O Cristo é o corpo que esse pão esconde. Diga ai. Ai como um espanto, né? Ai. Você olha e vê um pedaço de pão, mas este pedaço de pão, ele esconde um corpo. São Paulo diz que há muitos que comem sem discernir o corpo. O que isso quer dizer, pastor?
Isso quer dizer que tem muita gente comendo pãozinho e bebendo suquinho de uva. E nem todos estão comendo de Cristo e bebendo do seu sangue. Por quê? Porque para você acessar o corpo que este pão oculta, você precisa transcender e entrar na mesma natureza daquele que está sendo comungado. É uma fusão entre o comungante e o comungado. Se você não transcende, você vai comer pedacinho de pão para o resto da sua vida e nunca vai discernir o corpo, nunca vai discernir o sangue. Você comerá conceitos e beberá conceitos, mas você nunca vai acessar o sangue que produz vida em você e o pão que lhe restaura a alma e que muda o teu destino. Esta noite, esta mesa é o nosso ambiente. Só quem não pode comer desta mesa é Satanás. Onde está ele? Não está entre nós? Satã? Não? Ok. Eu já sabia, ele não entra aqui mesmo. Bispo Renato, não tem esse negócio de endemoniado aqui na igreja? Rapaz, eles não chegam por aqui não. Eles ficam parando em algum canto aí, porque aqui eles não chegam. Sabe que não tem guarida, não tem entrevista. Desculpe. Um ambiente desse eu estou traindo. Olha aqui a natureza carnal se manifestando, né? Querendo censurar o comportamento cultural dos outros. Cada um na sua e a amizade continua, não é não? Se os caras querem viver do diabo, o problema é deles. Não tenho nada a ver com isso mesmo. Esta mesa, ela foi manifesta, posta diante de nós, para revelar quem nós somos nele. Esta é a mesa dos filhos de Deus. Esta é sua mesa. A religião com seus sistemas tenta nos excluir, porque nós não rezamos na sua cartilha. Tentam nos afastar do pão que nos dá vida, do cálice do perdão. E Jesus, ele proporciona uma ponte entre o nosso fracasso e o sucesso da sua vida. Esta noite, em nome de Jesus, deixe essa mesa revelar quem você é. Você não é um servo de Saul, você é um servo do Deus Altíssimo. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Todos os teus poros precisam saber disso. Todas as energias, todos os quântums do teu corpo precisam ter clareza de quem você é. E essa noite, sua maior declaração de fé será comer deste corpo e beber deste sangue. Transcenda essa noite. E se você estiver enfermo e doente, este é o corpo que te dá vida. Esse é o cálice que manifesta um escrito de dívida que foi rasgado lá na cruz do Calvário por causa de você. Só para que você não tenha dúvida nenhuma. Vocês já ouviram falar num tal de Judas Iscariotes? Ele era Iscariote porque ele fazia parte de um partido político, o Partido Político dos Iscariotes. Era um partido popular daquela época. Ele era o economista do partido, e quando ele vê Jesus com esta força messiânica, ele então vai mudar de partido e vai fazer parte da seita dos nazarenos. Ele vai atrás de Jesus e se torna o administrador da bolsa, o tesoureiro mor da equipe de Jesus. Era o traidor. Mas naquele momento, no último Pessá, no último ritual da passagem, na última Páscoa, quem estava naquela mesa? Judas Iscariotes. Você sabe que Jesus não bane ele de lá? Não manda o atrevido Pedro retirá-lo da mesa? Mesmo sabendo que ele era o traidor, a mesa era a mesa da
do concílio, a mesa da reconciliação, e nem Judas foi arrancado daquela mesa. Eu estava num casamento esses dias, estava me lembrando que para Jesus, seus amigos são tão preciosos, que Ele é capaz. Esta foi uma frase que eu aprendi com o Padre Léo. Hoje ainda eu estava dizendo, o Padre Léo foi um dos homens que o mundo não era digno. Um homem de um caráter, de uma sobriedade, seu comportamento espelhava a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem extremamente digno. Padre Léo é um dos ensinadores da praticidade do Evangelho. E ele dizia que naquele momento de tensão, Jesus era capaz de suportar a dor da traição, mas não era capaz de suportar a dor de perder um amigo. E mesmo no momento mais agudo e tenso, crítico da crise do seu ministério, ele diz para Judas, depois de receber o beijo da traição: amigo, o que tu tendes de fazer, faze-o sem demora. Isso dá um status extremamente elevadíssimo ao relacionamento que Jesus não era capaz de perder, mesmo naquele momento de maior traição. A mesa mostra quem você é. Portanto, ao ser distribuído o elemento, o corpo e o sangue de nosso Senhor, pare diante deste evento e tome o pão. É a sua natureza, você é pedaço deste pão, você faz parte deste sangue. Coma dele, você necessita disso. Assim como seu corpo físico precisa das proteínas, dos carboidratos e das vitaminas, seu espírito precisa estar forte para o enfrentamento deste próximo mês. Comungue com ele e seja muito feliz.